e esse dia então é chamado dia da ira. A palavra ira aqui não significa pedir, né? Mas significa justiça. Dia da ira, quando se refere a Deus, não significa aquilo que você sente quando sofre uma fechada no trânsito, né? Deus não é uma pessoa irascível, que perde a paciência e fala, chega, né? Vou pegar todo mundo. Não. Deus é o justo juiz, vai se sentar no seu trono e chamará a humanidade a prestar contas. Como isso se dará? É algo tão extraordinário que é descrita nessa linguagem dramática, fortíssima, né? E um segundo ponto, então, que eu queria colocar é este. Esta linguagem do sol, da lua, do céu, das estrelas e do terremoto pode ser real, literal, ou pode escapar completamente da literalidade. Bom, que o texto escapa da literalidade nós já sabemos, porque o céu não se enrola, o sol não se veste, nem a lua fica vermelha, nem as estrelas caem na terra como figos. Não adianta dizer, é meteoro, não sei o quê. Não adianta. A linguagem escapa. Então, ou ela está, aqui eu vou colocar uma daquelas bifurcações, né, Arthur? Ou se está pensando em algo, um cataclisma tal qual nunca houve, grandes terremotos, grandes tsunamis, eclipse extraordinária e fenômenos nunca vistos, ou se está descrevendo com a linguagem mais dramática possível para descrever este encontro com Deus, este encontro com o Senhor. Um argumento para defender esta segunda opção é que às vezes essa linguagem é usada para grandes intervenções de Deus na história, porém nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. Então, por exemplo, Davi, no Salmo 18, né, que eu coloquei aqui na letra F, né? Esses fenômenos podem ser reais ou figurados. Então, tem lugares, por exemplo, em Êxodo, em Juízes, Débora, Davi em Salmos, em Samuel, Oséias em relação a Samaria, Isaías em relação a Edom, Ezequiel em relação ao Egito, Joel em relação a Judá, descrevem grandes fenômenos extraordinários, inclusive falando do céu, terremoto, sol, lua, estrelas e tal, mas é apenas efeito sonoro, efeito visual. Na verdade, quando aquilo aconteceu, o céu continuou no mesmo lugar, a lua no mesmo lugar, as estrelas no mesmo lugar, a terra no mesmo lugar. Então, isto pode ser uma linguagem dramática para descrever um fenômeno único na história da humanidade, em que não sei como Deus chamará a humanidade, né, a prestar contas dos seus atos. Jesus fala que desde o sangue de Abel, Deus pedirá contas. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias e todo o sangue derramado na terra, Deus pedirá contas, né? A linguagem, então, aqui pode indicar 2 pontos, né? Só para resumir, 2 pontos. Ou está descrevendo algo catastrófico mesmo, né? Como está aqui, e então quando fala das estrelas e tal, coisas no céu, chuva de meteoro, não sei, é algo extraordinário, né? Ou está usando uma linguagem altamente dramática, né? As cores mais pesadas para descrever este encontro único. Agora, se trata deste encontro único, então nós já chegamos no fim, ou muito perto dele, ou entramos nesse dia que os profetas descreveram.
E então tudo que lermos a partir do capítulo 6 está dentro do dia da ira, o dia do encontro, o dia do acerto. Tá? Diga. Irmão, no verso 12, Sim. vamos ler aqui, vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, Certo. e quando ele abre o selo, acontece Isso. o terremoto e tudo essas... Isso. Todas essas... né? Eu imaginava que é nessa abertura do selo que se dá tudo isso, e não como uma profecia para frente, para uma história, para alguma coisa. Sim, mas quando ele abriu, né? Não sabemos. Né? Não sabemos. Assim, aqui eu estou, até agora, tudo que eu falei até agora, eu estou evitando falar em épocas históricas. Né? Até o 5º selo, nós podemos ficar tranquilos. Né? Eu não preciso dizer quando isso aconteceu e tal, porque como você falou, né? Mártires, fome, guerra, tragédia e tal, é a história da humanidade. O 6º selo, ao que indica, fala de um tempo que os profetas predisseram, né? Como se fosse um cálice da ira, vamos usar essa figura também da profecia, um cálice da ira que está cheio, né? Que foi derramado sobre Cristo, Cristo bebeu ele inteirinho, né? Então o juízo de Deus, no que toca à igreja, já foi descarregado. Por isso não resta para nós nenhuma condenação. Quem está em Cristo, para ele não há condenação, né? O juízo de Deus contra nós foi descarregado em outro, no Cordeiro, no substituto. Para aqueles que não aceitam o Cordeiro, permanecem sob a ira de Deus. E essa ira, então, ira no sentido de juízo, né? Está sendo protelado pelo sangue de Jesus, pela graça de Jesus, para um tempo do encontro. Se esse nosso pensamento estiver correto, então aqui nós somos obrigados a pensar no futuro, né? Porque nós vivemos num tempo da graça, né? Eu tenho muita dificuldade de entender os eventos atuais como juízo de Deus. Tem muita gente que fala, isso é juízo de Deus, é a mão de Deus e tal. Eu no meu entendimento, acredito que a ira de Deus foi estancada. Vamos pensar que a ira de Deus fosse uma enchente, né? Ela foi estancada pela cruz de Cristo. A cruz de Cristo se tornou uma represa. Uma represa. E toda a ira de Deus está sendo guardada. Tudo que Deus quer julgar na terra, ele é retido pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo é eficaz para a redenção absoluta de tudo que precisa ser redimido, menos para aquele que diz não. Né? Para aquele que diz não, permanece a ira de Deus. E essa ira terá que ser despechada, né, para o fim da história humana. Né? Então, nesse sentido, eu projetaria o 6º selo para um futuro aberto. Aberto. Né? Se o nosso pensamento estiver correto. Eu estou sempre dizendo, se mandar assinar, eu não assino. Né? Estou propondo uma interpretação que vai nos ajudar em relação à continuidade do livro. Porque se o meu pensamento aqui estiver correto, nós temos aqui a história. Né? A história da humanidade, desde a cruz de Cristo, vou aproveitar esse traço aqui, né, para ser a cruz. Os selos, então, estão acontecendo. Né? Estão acontecendo. Né? Porém, o que nos aguarda? Para onde caminha a história da humanidade? Né? De acordo com a nossa fé, ela caminha para um destino em que Deus dará o desfecho. É isso que Apocalipse diz. Né? Mas Jesus falou que, acho que os evangelhos falam, que a pedra que os edificadores rejeitaram, ela será uma pedra que tanto para a salvação, sim, como para a perdição. Sim, ela será. Então já tem um pré-juízo. Sim, não, esse juízo é líquido e certo. Condenado.
Ele Então, está essa suspenso. Aham. O juízo de Deus está suspenso. Essa condenação dele não pode vir, então, em forma de terremoto e coisa. Sim, não sei. Aí que tá. Aqui nós lembra do Apocalipse como se fosse uma trilha na selva, né? Aqui nós chegamos numa bifurcação, né? Se a gente for por aqui, esse é o caminho da literalidade. Ele é possível, né? Então uma turma aí dos alunos pode pegar o caminho da literalidade ali junto com o Arthur, brincadeira até. Eu e o Arthur pegamos uma bifurcação diferente na aula passada, né? Ou então, as escrituras também dão fundamento para você pegar uma outra linha de interpretação. Por quê? Porque João está usando as cores e os sons, se fosse cinema, né? As cores, os sons, que na cabeça do cristão, de quem conhece o Antigo Testamento, é a linguagem do drama, é a linguagem da intervenção de Deus. Quando Deus julga, quando Deus pune, quando Deus faz algo extraordinário, né? Ora, se essa linguagem foi usada para momentos de juízo no passado, por exemplo, na crucificação de Cristo, a terra tremeu, o sol escureceu, né? Linguagem do juízo, né? Então, na mentalidade do hebreu, essa é a linguagem do juízo. Por isso eles correm e se escondem nos penhascos. Ora, o que é esconder no penhasco aqui? Linguagem da guerra. Vai ler o Antigo Testamento. Eles fugiram pelas montanhas, se esconderam e tal. Essa palavra cair sobre nós, eu anotei aqui em algum lugar, ela está em Oséias. Queria achar esse texto quando ele fala cair sobre nós. Onde é que eu coloquei isso? Eu não coloquei aqui em algum lugar, eu coloquei tanta coisa depois. 6,16. Não, aqui no Apocalipse, né? Letra D. Mas ela está, letra D. Isso. 10,8. Isso, ok. 10,8. Veja como essa linguagem está lá. Então, assim, quando ele fala disso, vamos ver lá. Capítulo 10, versículo 8. E os altos de Aven, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares. E aos montes se dirá, cobri-nos, e aos outeiros, caí sobre nós. Olha aí a linguagem. É a mesma de Apocalipse. Então, João está chamando a memória de quem lê, né, esse background, né, esse pano de fundo, né, e invocando, então, essa figura. Muito curiosamente, se fala da ira do cordeiro. Agora você poderia esperar aqui a ira do leão, do capítulo 5. Eis o leão da tribo de Judá. E eu me virei e vi o cordeiro. E o cordeiro é louvado. É um cordeiro como tendo sido morto, né? É um cordeiro que vai, se senta no trono e tal. É um cordeiro. Agora é a ira do cordeiro. Olha o jogo de imagens, né? O cordeiro que bebeu a ira de Deus em lugar dos pecadores, agora pode julgar pecadores. Ele pode julgar, ele mais do que ninguém, porque ele sofreu o juízo de Deus na própria carne como substituto. Então não há outro modo de lidar com a ira de Deus a não ser na face do cordeiro. E todos os grandes da terra, todos os ricos, todos os poderosos, todos os generais, os militares, os violentos, todos aqueles que são servos dos cavalos, dos primeiros selos, sabem diante de quem eles estão. É um cordeiro, mas mete medo. Mete tanto medo que não lhes resta saída a não ser fugir. Claro que não tem fuga aqui, né? Porque tudo se afasta, né? Céu, estrelas, tudo se afasta para deixá-los cara a cara com Deus, né? Esse é o desfecho do Apocalipse. Se isso estiver correto, nós chegamos aqui com o 6º selo na iminência do fim. Mas ao invés de caminhar para o fim, Apocalipse volta.
Então é isso que nós vamos tentar fazer na sequência. Ao invés de fechar, né, já poderia pular aqui para o capítulo 20. Se pôs um grande trono branco e tal, e todos compareceram diante de Deus e para o acerto de contas. Mas ele vai voltar. Certo? Então seria mais ou menos isso. Diga. Por isso que eu, assim, uma interpretação que, né, claro, dentro de todas as interpretações, uma das que pode explicar isso aí, sim, é justamente aquela leitura que faz, que diz que o Apocalipse narra desde a vinda de Cristo, a primeira vinda, até o último dia. Então, os selos colocou a vida de Cristo, sim, né, no primeiro selo, até sim, o último selo que seria. Daí, quando chega nas trombetas, interessante lá no capítulo 11, versículo 19, e houve relâmpago, fogo, trovão, e a mesma cena do sexto selo. E quando você chega lá no Apocalipse 16, que é a última taça, a mesma houve relâmpago, estrondo, trovões, então quer dizer, parece que realmente essa... O problema está no sexto, né? Mas o sexto é eminência. Essa narrativa, ela repete, sim, e cada vez com mais abrangência, cada vez com mais elementos, cada vez com mais... Tanto é que no selo aí, por exemplo, a morte se dá com 1/4, nas trombetas já é com 1/3, sim, nas taças é com toda a terra. Sim, quer dizer, é uma visão que vai ampliando, vai aumentando, né, conforme segue, mas repetindo sempre o mesmo fato, que a história da redenção, de Cristo, sim, até o dia do juízo, o dia da ira, sim, que termina no sexto selo, na sétima trombeta e na sétima taça. Okay. Seria um resumão, então? O quê? Esse sexto selo. Não, resumão não. O desfecho, né? O clímax. Sim, mas quer dizer, vai voltar, então a impressão que você falou geral, aí vai... Não, voltar porque parece que as 7 trombetas e as 7 taças são as mesmas séries, né? Repetindo. Porque nós vamos entrar em 7 trombetas, depois 7 taças, né? E parece que elas se sobrepõem, né? Elas descrevem novamente os mesmos eventos em outro ponto de vista. Esse sexto selo, professor, não vai começar depois do arrebatamento? Porque aí vai chamar a atenção. Depende da linha que a gente tomar. Essa é outra bifurcação, né? Se a gente pensar na pré-tribulação, sim. Né? Porém, aqui também o assunto se divide, né? Então vamos ter que analisar isso. Né? Como Apocalipse não menciona a igreja aqui, não menciona os santos, né? Então nós vamos seguir a trilha de Apocalipse, até achar a igreja, em algum lugar que foi achada. O que eu queria só abordar um pouquinho para completar o meu raciocínio. Sim. Aqui no 16 fala, cai sobre nós e escondei-nos da face e tal. Sim. E tem a ira do cordeiro. Esse cordeiro, para ele estar irado, para ele ter essa vingança, exatamente com aqueles que eram inimigos dele. Sim. Para eles estar vivos, pedindo para cair monte sobre eles, a pessoa está viva, fala, pai, eu quero morrer, eu não quero falar isso. Né? Por isso eu não levaria isso para o futuro. Eu imagino que os inimigos maiores de Cristo foi aqueles que, no princípio, criaram uma turbulência, né? Uma turbulência para que eles se tornassem inimigos. Certo. E por isso eu acredito que foi num período que Jesus não colocou um apocalipse nesse sentido para o futuro, porque senão daqui 100 anos a gente lê e acha que é para mais para frente. Daqui a 1000 anos vai lendo. Na minha interpretação. É uma questão, né? Uma questão sobre o cronograma, digamos, de Apocalipse, né? Agora, aqui a minha sugestão é não leia, né, com essa literalidade. É uma visão, né? Ele não está dizendo que as pessoas vão se esconder nos montes, etc, etc. Ele está apenas retratando o desespero, né? E essa certeza de que essa intuição que nós temos de que a história tem que ter justiça. Se não houver justiça, então a história da humanidade é uma piada sem graça. Nós clamamos por justiça,
porque nós intuímos que ela deve existir, né? Quando nós estamos em flagrante pecado, nós queremos que ela não exista. O inferno é aqui mesmo, tal, não tem nada disso, é a gente que inventou, é coisa da religião, não sei o quê. Mas na constituição humana, a história para nós só faz sentido se tiver justiça. Como o Supremo Tribunal Federal não é capaz de atender esse nosso clamor por justiça, o que a sabedoria popular diz? Só Deus. Está na mão de Deus. Ah, Deus vai julgar. Não é isso? É isso aí. Há um apelo nosso para uma corte superior, para um trânsito em julgado, né, celestial, em que haverá. Esse senso de justiça é parte integrante da nossa humanidade. Se nós removermos isso, nós estamos a um passo da barbárie, para não dizer que estamos, né? A um passo da barbárie. O fato de a humanidade ter apagado o tribunal de Deus, né? Não há Deus, não há julgamento, não há nada, você faz o bem aqui, e etc, e é tudo aqui mesmo, escapa da polícia e tudo bem, colocou-nos a um passo da barbárie. Um passo da barbárie. Aliás, nós já somos bárbaros, né? Mas estamos vestidos de roupa civilizada, né? Entra nos grupos de WhatsApp, etc. e tal, você vê a barbárie, né? O sangue, a baba escorrendo, né? Quer dizer, nós somos bárbaros, né? Estamos presos pelo poder do Estado, né? Os cristãos são chamados ao temor de Deus, né? Haja lei, não haja lei, haja Estado, não haja Estado, a lei vá para lá ou vá para cá, nós tememos a Deus. Nós tememos a Deus. Aconteça o que acontecer, mesmo que as bestas governem sobre nós, mesmo que o país vá para a esquerda, para a direita, para o centro, para baixo, para cima, nós tememos a Deus. Nós seremos voto vencido, nós seremos minoria, nós perderemos direitos, nós tememos a Deus. Nós sustentamos a palavra e o testemunho. E não temos medo do que a história trará para nós. Não temos medo. Esse curso começou como aula sobre esperança, lembra? O nosso Senhor está à frente de nós e à nossa frente nos chama. Nós vamos para Ele, sem medo. Não temos medo da ira. Por quê? Porque Ele já tomou a ira em nosso lugar. Nos chama para a festa, a roupa branca, para a festa, não para a ira. Então não temos medo. Tá? Nós tememos ofendê-lo, isso sim. Mas fora isso, nossa vida está nas mãos dele. Oremos, porque eu já estourei o tempo, guardem as perguntas para a próxima aula. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque nossa vida está diante de ti. Já está diante de ti desde agora. Já estamos assentados com o Senhor desde agora. Nossa vitória já é conjugada no passado, por Jesus Cristo nosso Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Incendeia nossos corações. Ó Senhor, nós te pedimos, inflama nossos corações pela verdade do Evangelho. Por isso que edifica a nossa alma. Nem só de pão viveremos, mas da palavra que procede do trono do Senhor, da boca do Senhor. Consola-nos, exorta-nos, purifica-nos, ó Senhor. Ajuda-nos quando estamos cansados, prostrados, abatidos e divididos. Ajuda-nos, ó Senhor, nós te pedimos, em teu próprio nome. Amém. Amém, meus irmãos.